na história que nós acabamos de ouvir, contada por Jesus, que na verdade não é bem uma história, né? É algo que está acontecendo ali diante dos interlocutores, daquelas pessoas que estão ouvindo Jesus. Jesus observa uma viúva que vai até o lugar da oferta do templo e não tem quase nada para oferecer, mas oferece alguma coisa. E observava também pessoas com muitas posses que ofereciam quantias generosas. Se Jesus fizesse uma análise superficial ou olhasse para as pessoas apenas naquele nível da aparência, ele faria um julgamento precipitado e diria assim: aquele rico doou mais, foi mais generoso. Aquela viúva doou menos, foi menos generosa. Mas a reflexão que Jesus chama os seus ouvintes a fazer é a seguinte: o quanto significou para aquela mulher, do ponto de vista de tudo que ela tinha, a quantia que ela ofereceu. E o quanto significou para aquele homem, do ponto de vista de tudo que ele tinha, a quantia por ele oferecida. É como se Jesus tivesse feito o convite a fazer um cálculo percentual da oferta feita em relação ao total do que se possui ou do que se tem. Em outras palavras, Jesus está dizendo que generosidade não é se livrar do excesso. Generosidade é ser corajoso para dividir até aquilo que poderá me fazer falta ou que pode fazer falta. Com este critério, Jesus está dizendo que a relação que nós estabelecemos com o nosso Deus tem antes uma motivação interior. Ela é fundada, ela nasce, ela começa no coração e não no exterior, na aparência do tipo, deu aquilo, não deu aquilo. Existe um convite na palavra de hoje do tipo, as coisas na sua vida, as escolhas, as prioridades, tem lá na sua raiz a fé, a generosidade, a simplicidade, ou não. O que Jesus deixa claro no texto de hoje é que aquela mulher que foi lá bastante discreta, com bastante sobriedade, e deu uma parcela do que lhe seria útil e importante para viver, porque ela tinha pouco, ela foi generosa. O Senhor se agradou daquela oferta. Ela não estava se livrando de excesso. Ela estava deixando ali, numa atitude de fé, uma quantia que fazia parte do necessário para viver. Claro que a quantia aqui, o valor, tem apenas um caráter simbólico e se estende a outras dimensões de nossa vida, né? A oferta de atenção, a oferta de dedicação, a oferta de carinho, até a oferta do tempo doado para o nosso relacionamento com o nosso Deus. Tudo está em jogo aqui nessa imagem apresentada por Jesus, que opõe o comportamento da viúva ao comportamento dos doutores da lei, que acima Jesus diz assim, cuidado com essa gente é interesseira, essa gente não busca oferecer, está sempre buscando se servir, conhece pouco o sentido de servir a, conhece mais a ideia do servir-se de do que a ideia do servir a. Então, é exatamente depois dessa advertência feita por Jesus que ele aproveita a ocasião e apresenta o exemplo lá da viúva, do óbolo da viúva.
Na primeira leitura, Paulo pede a Timóteo que ele seja um defensor da fé, que ele conheça bem a nossa fé, mas que na defesa da fé e na apresentação da fé, ele seja sóbrio, que ele seja generoso, que isso esteja sempre ali presente. E eu acho muito interessante que depois desse tema da generosidade, da sobriedade trabalhada por Jesus no Evangelho, que o finalzinho do texto da primeira leitura de hoje mostra uma espécie de síntese, uma avaliação que o próprio Paulo faz da história, da caminhada dele, né? Ele diz assim: quanto a mim, combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a minha fé. Eu acho que, por exemplo, é um sentimento muito semelhante ao dos pais, quando eles estão levando um filho para casar, ou quando eles estão na formatura dos filhos, né? Depois de tanto sacrifício, depois de terem renunciado a algumas coisas por eles, depois de levar para a escola, trazer de escola, depois de uma série de sacrifícios que envolve todo um processo, até você chegar lá à formatura do filho, eu penso que de alguma forma o sentimento de Paulo é aquele do dever cumprido, mesmo com bastante sacrifício, né? Mesmo que isso tenha lhe custado algum cansaço, cabelos brancos ou cabelo nenhum, ou que tenha custado algumas dores de cabeça, mas no final de uma etapa, Paulo entende que valeu a pena tudo que sofreu. E olha que nós acompanhamos no tempo pascal, Paulo passou por muitas situações difíceis, mas a generosidade é que nos permite tudo isso, né? Quer dizer, a gente abre mão de alguma coisa pelo filho, abre mão de alguma coisa pela família, abre mão talvez da nossa juventude por alguns princípios, abre mão por uma causa, por exemplo, de talvez a fase mais interessante de nossa vida, e a gente preferiu. No final, eu sempre fico com essa sensação. Quando eu vou aos aniversários de ordenação dos colegas padres, assim, 30 anos, 25 anos, 40 anos, 60 anos, né? Eu já fui até num aniversário de ordenação de um padre que fez 60 anos de padre. E aí eu sempre que escuto o discurso de agradecimento dos colegas, como escuto também às vezes de pais, casais que completam 50 anos de casados e os filhos, sempre me chama a atenção esses aspectos, né? O camarada dizia assim, foi duro. Eu tenho consciência de ter passado por momentos de dificuldade e tal, mas quando eu coloco na balança, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pelo bem que Ele me fez me chamando para ser sacerdote, ou pelo bem que Ele me fez me concedendo a minha família, o que não significa de jeito nenhum que eu olho para trás e vejo 50 ou 40 anos sem nenhuma dificuldade, não. Passamos por alguns bons pedaços. Mas o fato da gente ter chegado até aqui é razão para dizer ao Senhor que Ele foi muito bom conosco, né? E nos deu oportunidade também de experimentar generosidade. Então, eu acho que hoje a palavra nos chama a isso, né? A gente entender que agrada a Deus, né? Que o que agrada ao nosso Deus é essa nossa simplicidade, nosso compromisso em tocar a vida, essa maneira nossa assim, de não poupar de nossa generosidade, de às vezes oferecer daquilo que vai nos fazer falta até, né? Porque isso agrada a Deus, né? É a nossa esperança, a esperança que a gente tem nele, né? A esperança que a gente tem na misericórdia dele, isso é o que agrada a Deus. Eu já dei uns 3 toques para o camarada do violão, mas ele não entendeu o que a gente vai cantar. O que agrada a Deus. Eita, aí, vamos lá. Vamos lá. Vou convidar você de casa a cantar com a gente isso aí. Vamos lá. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza.
o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Vamos agradecer ao Senhor, né, pelas oportunidades que Ele nos deu, na generosidade dEle para conosco, de fazer o bem, de dar, de oferecer, de dividir, que nós aproveitamos. Com certeza Ele nos deu mais oportunidades do que efetivamente aproveitamos, mas algumas nós aproveitamos e agradecemos por estas oportunidades aproveitadas por nós. Quanto mais humilde, quanto mais generoso o nosso coração, maiores as chances da gente enxergar a oportunidade e não deixar escapar a oportunidade de agradar o nosso Deus, de ser generoso, de doar-se, a oportunidade de fazer como fez a viúva com o óbolo dela, que deu daquilo que seria para ela importante para continuar vivendo. Dar de si, né? Dar-se a ponto de poder ficar sem o essencial para continuar. Eu vou, para facilitar para as meninas que estão em casa, vamos subir um pouquinho. Ficou bom para mim, mas eu acho que ficou um pouco difícil para elas. Vamos lá. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega